Olá! Existe algo mais profundo do que a dor de nossas preocupações, o poço de nossos problemas, o abismo de nossas ansiedades? Sim, o amor de Deus. Não há buraco tão profundo que o amor de Deus não nos alcance lá. Salmo 40. Olha o que diz Davi, numa oração por livramento. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Só Deus pode colocar o homem em segurança. Somente Deus pode pegar um homem no poço de perdição, colocá-lo de pé numa rocha firme. Só Deus pode pegar um homem gritando socorro, socorro, no fundo de um buraco e colocá-lo de pé, louvando e adorando ao santo nome dele. O texto diz: com confiança confiei. Esperei confiantemente pelo Senhor. E ele se inclinou para mim e me ouviu. É a história de um pai que sentiu a falta de seu filho, de um pastor que se deu conta de que sua ovelha havia se perdido. Davi está afirmando que por alguma situação desconhecida do texto, como alguém que passando pelo campo cai numa armadilha, aqui num poço aberto, sem que se desse conta, de repente se perdeu ali, um poço de perdição. De vez em quando, tragédias assim abatem famílias, crianças brincando no campo que distraidamente caem em buracos, poços, cacimbas. E é esta a situação. E o texto diz que o Senhor vai à procura daquele que se perdeu. Você precisa estar atento ao texto. Não diz que o Senhor ouviu a voz e se inclinou. É o contrário. Ele se inclinou e ouviu a voz. E o que isso tem a ver? Para dizer que o Senhor estava procurando, o Pai estava procurando em todas as situações, lugares, beiras de rio, cavernas, sendas tortuosas, buracos aqui e acolá. Era o Pai quem buscava aquele perdido, porque este é o Evangelho. O Evangelho é Deus procurando aquele que se perdeu. Deus singrando os céus, cavalgando os céus para a nossa ajuda. É Deus que vem, é Deus que acha. E ele então, se inclinando ao buraco em que estávamos perdidos, diz o texto, ouviu a minha voz. Ouviu a minha voz quando clamei por socorro. Deus nos acha antes. Nos encontra bem aí, onde você está agora e eu aqui. Sabe exatamente quem somos. Porque você caiu, não é a questão agora, mas é a grande e poderosa disposição de Deus resgatar você daí, deste quadro, deste poço, deste sumidouro. Você não tem condições. Todas as suas tentativas são vãs. Você, quanto mais tenta escalar as paredes dos seus problemas, mais lança terra por sobre você mesmo.
cada tentativa humana, cada boa obra que tentamos fazer, na verdade, buscando algum mérito diante de Deus, apenas nos sepulta, porque nós somos o nosso próprio problema. Nós precisamos ser resgatados de nós mesmos, do precipício que é a nossa alma, do problema que é o nosso coração. E Deus está à procura de você e de mim. E Ele nos acha. O texto afirma que o Senhor tirou ele dali, e inclinou e ouviu. Ele me achou. E por ter me achado, ouviu a minha voz, socorro, socorro, e Ele me tirou dali. Porque não há poço tão profundo que os braços do Senhor não cheguem lá para nos resgatar dali. E ele então altera a metáfora dizendo agora de um tremedal de lama. Alguém que voluntariamente escolheu por um caminho. Se o primeiro caso foi incidental, caiu num buraco escondido no campo, o segundo caso nos parece de alguém que tentou procurar um desvio. Estava diante dele a estrada, mas ele ignorou os alertas, os sinais. Ele imaginou que fosse mais forte do que o atoleiro, que pudesse cruzar a areia movediça. Obstinadamente ele tentou, e quanto mais ele se movia, mais ele afundava. Há pessoas que nos ouvem agora que estão com problemas em seus tornozelos, mas há outras que já estão submersas, precisando urgentemente serem alcançadas, no final de seu fôlego, sem condições alguma de se ajudarem. É o texto, um tremedal de lama, sujo, encharcado de dor, de preocupações, de medos e inquietudes. Mas o Senhor entra lá, Ele se envolve conosco, Ele se revira conosco, Ele se fez maldição em nosso lugar, Ele assumiu sobre si os nossos pecados, Ele nos agarra. Se engana quem acha que o Senhor veio nos buscar num berçário tranquilo. Na verdade, Ele entrou no cemitério da raça humana e nos resgatou do túmulo de nossa morte. É a salvação de Deus. O homem totalmente incapaz sendo resgatado por aquele Deus, o único Deus que tudo pode. E Deus resgata o homem com um braço forte. De um tremedal de lama, o Senhor tira este homem e o limpa. Lava este homem dos seus pecados e lhe entrega com uma consciência limpa, com uma alma pacificada. Ele me tirou de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha, deu estabilidade à minha vida, segurança aos meus passos, direção ao meu caminho, firmeza para minha alma. Que reviravolta! E agora diz que me pôs nos lábios um novo cântico. Aquele homem que gritava socorro desesperadamente, em seus últimos fôlegos, agora tem nos lábios um cântico de louvor. Agora adora o Senhor. Ele canta a própria salvação e as grandezas de Deus. Que contraste, que salvação, que bênção. É para você, meu irmão, é para mim. Para que muitos vejam e temam ao Senhor. Para que todos olhem o que Deus fez contigo e adorem ao Senhor. Sim, meu querido, este texto está dizendo o que o homem faz conosco, o que nós mesmos fazemos conosco, ou o que fazemos com o nosso próximo. E, sobretudo, como Deus é capaz de transformar todos esses malfeitos em benfeitorias. Transformar você e eu em adoradores. Homens que estavam mortos em seus delitos e pecados.
agora são testemunhos do amor de Deus. Saiba disto. Muitos verão estas coisas, temerão. Só Deus pode ter feito isso por ele. E confiarão, eu preciso conhecer este Deus também. Que o Senhor te encontre aí agora. Toque no recôndito do seu coração. Transforme seus gritos de desespero em palavras de esperança. Seus medos em testemunhos. O seu poço de preocupação em altares de louvor. Seus pés trêmulos sobre uma rocha firme. Entregue o seu coração para o Senhor. Entregue a sua vida para Ele. Confie no Senhor. Espere com esperança. Confie confiadamente. E veja, o seu Pai te procura. O bom pastor te achará e te levará em segurança para junto dele ter uma vida cheia de dignidade e adoração. Limpo e seguro, com louvores altaneiros, aquele que transforma vidas perdidas em vidas que agora são referenciais para que outros também encontrem a Deus. Deus te abençoe e nos fortaleça. Alegre o seu coração com as bênçãos salvadoras, porque se há alguma coisa mais profunda do que sua dor, é o consolo de Deus. É o braço daquele que pode te soerguer e transformar a sua história. Em nome de Jesus. Amém.